Capítulo 127. Dia após dia, era a mesma coisa. Viema, Lena e Strain assistiam Vargas treinar em particular com Freijin, e todos os dias a bela elfa loira era espancada até virar uma polpa sangrenta. Vontade de poder. Era uma frase que eles já começavam a ouvir dela, murmurada a princípio, depois dita com mais clareza, de novo. Freijin tossiu sangue com a ordem e o limpou com as costas do punho. Ela o jogou no chão enquanto Vargas se posicionava. Ela atacou assim que a ponta da espada dele tocou o chão, e foi em direção a ele mais rápido do que da última vez. Seu rugido de batalha atingiu as paredes e encontrou o silêncio dele. Ele raramente gritava, para começo de conversa, e agora mal fazia barulho. Seus olhos eram duros, frios e cruéis, e Freijin percebeu: gosto desses olhos. Isso a fez pressioná-lo com mais força. O pulso dele prendeu o dela quando ela se esticou demais. Seus belos olhos azuis estavam se tornando como aço e, para sua surpresa, a mão livre dela agarrou o pulso que segurava o dele. Força menor. Ela proferiu a arte marcial e torceu o pulso em direção ao vão entre o polegar e o indicador dele, rompendo o ponto mais fraco e, em seguida, tentando puxar o pulso dele para cima e pegá-lo desprevenido. Golpe quebrador. Ele proferiu e a atingiu em cheio no peito com o punho que segurava sua espada de treino, fazendo-a voar para trás, quicando várias vezes no chão até se chocar contra a parede. 3 cabecinhas olhavam estupefatas para o sargento, mas não menos do que o sargento olhava estupefato para o próprio punho. Freijin se sacudia em transe, mas se levantava lentamente. A princípio, parecia que ela estava prestes a atacar. Seu corpo havia retomado a postura de uma velocista, pronta para aproveitar sua velocidade. Ela, no entanto, parou. O sargento Vargas segurava a cabeça e emitia pequenos gemidos. Seus olhos estavam cerrados como um torno. Sua espada escapou de sua mão e caiu com um estrondo no chão encharcado de suor e sangue da sala de treinamento. Sargento Vargas? Freijin perguntou, aproximando-se dele lentamente e erguendo a mão preocupada. Ele, porém, não ouviu nada. Detenham-na. Eles vão passar. Se conseguirmos fazer apenas uma coisa, podemos parar a guerra inteira. Vargas ouviu as palavras gritadas, ecoando como se estivessem em um lugar distante. Ele viu outros em sua memória, vestidos como ele, homens de preto, avançando em sua direção com uivos de sede de sangue. Um arco aterrorizante abatendo aqueles que ele conhecia antes mesmo de ser guardado e uma espada de um poder aparentemente inigualável cortando pessoas e metal como se fossem da mesma substância. Eu deveria matá-la. Certo, certo, nós deveríamos matar o demônio do oeste. Quem éramos nós? Holocausto, certo, o demônio estava libertando os escravos, libertando. Ele piscou com força enquanto suas memórias retornavam com o uso de uma das artes marciais de sua especialidade. Elfos, sussurrou, e Freijin coçou as orelhas, preocupada. Sim, tem 2 elfos aqui, você está bem, Vargas? Freijin perguntou e se agachou na frente dele, onde ele havia caído de joelhos. Ele afastou a mão dela com um tapa brusco. Estou bem. Eu me lembro de tudo. Freijin puxou a mão para trás após o leve golpe de repreensão. Isso é bom, não é? Freijin levantou-se lentamente e deu um passo para trás. Ele olhou para ela, para as orelhas élficas se contraindo, para o colar em volta do seu pescoço, para sua filha. Livre, e eu não estou. Não, bem, sim. A confusão o invadiu. Terminamos por hoje, elfo, eu preciso ir. Elfo, eu preciso ir. Ele meio que gaguejou, meio que cuspiu, segurando a cabeça enquanto a dor ainda a percorria. Ah, claro, sim, pode falar, Freijin respondeu, e exclamou alto atrás do amigo. Espero que se sinta melhor, e caso isso tenha estragado seu presente, meu nome é Freijin. Sargento fodedor de elfos. Ela lançou a piada para ele, fazendo-o congelar brevemente, mas, ao contrário do esperado, não riu antes de continuar. Bem, acho que é isso, que tal vocês 3 tentarem? Com delicadeza, é claro, Freijin perguntou e apontou para as espadas de madeira na parede oposta. Podemos? Viema perguntou, mordendo o lábio. Lena e Strain não esperaram pela confirmação, elas já estavam se aproximando, deixando Viema correndo para alcançá-los após o aceno de aprovação de sua mãe. Não saber usar uma dessas, ela tocou a superfície de madeira,
não vai te tornar imune à ponta afiada, e se você quer ter poder, é melhor saber como usá-lo. Talvez a patroa estivesse mais certa do que eu imaginava. O pensamento se dissipou quando as garotas se alinharam, e uma Freijin muito dolorida demonstrou a primeira posição. Diana ficou deitada com o general Yanlin por quase 1 hora, mesmo depois de ele estar exausto demais para demonstrar seu vigor marcial por mais tempo. Ela acariciou seu peito, beijou sua bochecha e moveu suas coxas fortes para cima e para baixo nas dele, cada pequeno toque pensado para mantê-lo relaxado e feliz depois, na grama macia. Cercado pelos vagalumes brilhantes que os permitiam se ver na escuridão cada vez mais profunda. Você está bem, general? Ela perguntou gentilmente ao perceber que ele estava olhando para as estrelas no céu noturno em vez de para ela. Sim, eu estava pensando em como isso é estranho para mim, ele respondeu passivamente. Diana empinou o queixo e deu uma risada prateada. Tenho certeza de que um general e guerreiro como você tem um harém cheio de mulheres como eu. Você é bom demais no que acabamos de fazer para ser inocente, só a prática leva à perfeição, não importa o quão rápido você aprenda. Ela riu, apenas para ele rir junto e acariciar suas costas nuas. Não, na verdade não, é verdade, eu não sou inocente, mas meu primo sempre precisou do meu apoio, então nunca tive tempo nem para ter uma esposa de verdade. O pai dele morreu mais cedo do que o esperado, e ele teve que assumir o trono antes de estar realmente pronto. Mesmo assim, fizemos seu governo funcionar, nós prosperamos, nós vencemos, nós conquistamos. Ele parou de falar, lembrando-se do lugar que ela chamava de lar. Sim, você levou minha casa. Diana sussurrou em seu ouvido, desfez tudo pelo que trabalhei, me enviou para um destino incerto. Ela sussurrou cada palavra, mas colocou a mão no rosto dele e o virou para encará-la. Mas é assim que as coisas são. Poderia ter sido você tão facilmente quanto Sado, se ele não tivesse se esforçado demais. Você está bem? Ele perguntou e tocou a bochecha dela. Sou uma mulher comestrana, não há ninguém como nós em todo o mundo, Diana respondeu orgulhosamente. Temos um ditado: você pode embainhar uma espada, mas não pode repor o sangue que derramou. Sempre encontramos um jeito de construir um lugar para nós. Vivemos com ousadia, morremos bravamente e sempre encontramos o nosso caminho, não importa onde estejamos, ou o que você faça conosco. Ou para nós, somos maiores que nossas dores. O general não discutiu com a afirmação dela, e então não pôde mais, pois ela o beijou, cobrindo os lábios e passando a língua entre a dele e a dela. Eles não fizeram amor novamente, mas ela se certificou de que ele não suportaria separar-se dela por um bom tempo. Você acha que sua senhora a designaria para esta cidade? Diana sabia quando ser exata e direta, e foi assim naquele momento. Você quer me ver de novo, não é? General Yanlin? Ela lhe deu uma piscadela provocante enquanto se levantava, e então estendeu a mão para ele, como ele fizera com ela antes. E se a resposta for sim? Ele perguntou, dando de ombros. Era seguro para nós brincarmos esta noite, líder dos homens, mas se você fizer disso um hábito comigo aqui, bem, você terá que assumir a responsabilidade para com a minha senhora. Ela riu baixinho e colocou a mão sobre a barriga para enfatizar, antes de pegar suas roupas. Talvez, não seria um problema para mim fazer isso, disse ele antes de conseguir pronunciar as próprias palavras. Diana fez uma pausa enquanto se vestia e olhou para ele com franqueza. Você diz isso, mas sabe o quanto eu custo. Não consigo imaginá-la me dispensando, ou me permitindo ficar tanto tempo sem trabalhar para ela, mas eu não me oporia a vê-lo novamente em particular, onde nós dois podemos esquecer juntos. Ela ergueu o queixo ao terminar de se vestir, o bronze em volta do seu pescoço brilhando à luz dos vagalumes. Isso seria bem-vindo, ele disse, desviando o olhar do bronze como se não quisesse saber que ele estava ali. Ela o ajudou a se vestir e eles deixaram o jardim como um só. Supondo que Sado aprove, ficarei aqui mais uma noite depois da reunião de amanhã. Encontrarei você neste bosque novamente, se é isso que deseja. Ela o olhou timidamente e subiu as escadas antes de se separarem. Diana voltou sozinha para seu quarto e encontrou lá dentro exatamente o que esperava. O príncipe Amelu estava esperando em uma cadeira no canto ao lado da cama dela. Uma vela acesa queimava até a metade, dizendo a ela há quanto tempo ele estava esperando. Suas mãos estavam cruzadas na frente do corpo,
seus cotovelos nos braços da cadeira, e ele estava sem roupas. Venha aqui, Diana de Comestra, ordenou ele, e tire isso. Senhor, o senhor é meu anfitrião, eu. Seus pés se moviam apesar de suas palavras, mas ela não tirou o vestido. Onde você estava? Ele interrompeu com um olhar que se tornou ainda mais intenso devido à luz das velas. No jardim, encontrei seu primo, bem? Ela corou ao se aproximar dele. Me dê o mesmo, ele ordenou. Senhor, eu sou uma convidada, até mesmo uma escrava, quando uma convidada é. Ela tentou dizer antes que ele a interrompesse. Eu não sou sua, Diana respondeu abruptamente, e eu sou uma convidada. É assim que o príncipe de Anaxim trata seus convidados, trata os bens dos nobres, e o que seu primo diria? O príncipe Yamelu se levantou de um salto, agarrou o ombro do vestido dela e puxou-a em sua direção, rasgando um pedaço dele. Ela caiu na direção em que ele a puxou, e só precisou se ajustar um pouco para cair em direção à mesa. Quando bateu, doeu, apesar de seu controle, o baque foi forte, e o príncipe a encarou por um longo momento. Diana permaneceu mole, como se tivesse perdido a consciência. Idiota, ele murmurou, nunca deveria ter insultado meu orgulho. Ela o ouviu respirar mais rápido e se vestir às pressas. Ela ouviu enquanto ele apagava a vela e a deixava sozinha no chão, no escuro. Vários minutos se passaram antes que ela tivesse certeza de que ele havia partido de vez. Ele provavelmente pensa que me matou, que serei encontrada morta amanhã de manhã e que terá sido apenas uma queda acidental. Bem, pelo menos assim eu não precisei dormir com aquele. Ela se levantou e se espreguiçou, depois tocou a marca acima do olho. Uma mancha de sangue atravessava a sobrancelha dourada, mas, tirando isso, ela não sentiu nenhum ferimento. Próximo passo, ela sorriu na escuridão e foi informar o príncipe dos sonhos. Lodira não viu necessidade de se manifestar contra a caracterização de Anton sobre seu tempo com Albaer. Ele não acreditaria em mim de qualquer maneira, que eu amava o velho. Eu não tenho direito de dizer isso de qualquer maneira, afinal, a culpa é minha pela morte de Albaer, se ele não tivesse se distraído, se não tivesse ido me ajudar. Seus pensamentos se dissiparam e ela os guardou para si mesma quando entrou na carruagem. Guardou-os para si mesma quando cavalgaram pelas ruas, sob seu olhar misto de luxúria e ódio. Guardou-os para si mesma quando pararam em frente a uma pequena construção indefinida, única apenas por ter duas carroças ao lado e seu próprio caminho que levava à estrada da cidade. Saia! Ordenou bruscamente o novo administrador da casa de seu pai. Lodira obedeceu e, enquanto ela se dirigia para a porta, ele murmurou: sinceramente, eu esperava mais problemas do que isso, pelo que o conde disse. O que ele disse? Perguntou Lodira, e se amaldiçoou por fazer aquilo como se ele fosse importante para ela. Não se preocupe, ele respondeu. Ela notou o rosto levemente vermelho e deu de ombros enquanto ele saía atrás dela. Eles foram até o prédio comercial particular e subiram os 16 degraus de pedra até uma única porta na estrutura em forma de cubo. Lodira estendeu a mão para a maçaneta e a abriu, permitindo que o jovem administrador entrasse. Ela o seguiu quando ele a levou até o balcão. Como todos os cômodos de Shognai, era simples, assim como todos os prédios, cada pedaço de roupa, tudo. O balcão era simples, de madeira com acabamento, e tinha uma porta dupla simples que se abria tanto na parte superior quanto na inferior para permitir a entrada pelos fundos a partir da área da frente, mantendo o balcão intacto de uma parede à outra. O homem atrás do balcão não usava colarinho, era um homem de meia idade com aparência formal, vestindo uma camisa e calça cinza simples, estava bem barbeado e ainda não tinha idade para rugas, um pouco de trabalho e ele não ficaria nada mal. Lodira refletiu criticamente enquanto ele e o administrador trocavam palavras e o papel dobrado era entregue. O balconista se inclinou para o lado e pôde ver melhor Lodira em sua simples camisola, com seu cabelo longo e esvoaçante, corpo esbelto, lábios carnudos e olhos castanhos brilhantes. Te peguei, pensou ela imediatamente. Então ela cuidará das próprias negociações, basta enviar a moeda para a casa do Conde Valoisin. Ela é de origem nobre. Embora não seja da casa do meu mestre, ela atende pelo nome. Ele olhou para o documento em sua mão. Tyr. Tyr? Nunca ouvi esse nome, parece algo do Oriente. O funcionário murmurou indiferente e aceitou o documento.
Não me pergunte, respondeu o administrador, não é meu trabalho me importar. Tyr se moveu para o lado e deu um passo à frente, deixando seus olhos de estrelas brilharem enquanto se inclinava em direção ao balconista. Sua mão delicada tocou seu peito, virou-se e percorreu seu corpo abatido e repentinamente rígido até que seus dedos repousassem delicadamente sob seu queixo. Ela sussurrou com voz rouca: não importa de onde eu sou, importa para Lurgin o meu valor. Agora, leve-me de volta ao seu escritório e deixe-me mostrar a você. Ela quase riu da patética ânsia que dissipou sua reticência e correu para a porta para deixá-la entrar novamente, recuando para sua sala de trabalho particular. O desprezo do sobrinho de Albaer queimava em sua nuca, enquanto ela seguia o balconista por uma porta que se fechava atrás dela, com apenas o som de seus passos se afastando. Se eu nunca mais voltar a este cemitério de cidade, pensou ela enquanto estendia a mão para sua presa. Em poucos minutos, se ele tivesse a riqueza de uma cidade, ele teria trocado metade dela para que ela continuasse. No final da hora, ela o fez se inclinar sobre a mesa e, enquanto suas mãos e dedos continuavam seu trabalho árduo, ele estava rabiscando a assinatura mais feia e trêmula de sua vida em uma venda de moedas de ouro, apenas com a promessa dela de que terminaria o que havia começado. Ela manteve a palavra, deixando-o cair de joelhos. A névoa confusa em sua mente não se dissipou imediatamente, mas ela sabia que se dissiparia. Ele estaria pensando com clareza, e seria tarde demais. Mesmo assim, Tyr sentiu um momento de pena por ele ter que se explicar aos seus superiores a um custo tão altíssimo para uma única pessoa. Tyr lhe deu um sorriso indulgente e deu seu golpe de misericórdia para mantê-lo motivado da maneira que queria. Eu sei, não sou alguém que você queira vender aqui em Shognai. Meu Deus, sua reputação. Se as pessoas desta cidade soubessem o que eu acabei de fazer com você? Ela conteve o revirar de olhos, mas sentiu isso mesmo assim. Nunca é culpa deles, é? Ela afastou o pensamento e continuou. Mas se você me colocar na carroça para Pazen, ou uma das outras cidades, tenho certeza de que o investimento será recuperado muitas vezes. A névoa que se dissipava em seu rosto apavorado quando ela mencionou sua reputação foi o suficiente para fazê-la rir, mas ela manteve o sorriso sedutor e estendeu a mão para pegar sua camisola. Quando ela a prendeu novamente, ele estendeu a mão para a mesa e tirou um colar de prata. A maioria consegue couro simples, mas você é muito cara para isso, ele disse com a mão ainda tremendo enquanto a segurava. Seu olhar persistente era quase de espanto quando ela se ajoelhou, inclinou a cabeça para a frente e o deixou prendê-la em seu pescoço. Isso deve garantir que eu chegue a um lugar melhor, Tyr refletiu enquanto a trava se encaixava no lugar, e sua liberdade se esvaía. Quando finalmente parou, Nua colocou a criança no chão. Ela era pequena, um pouco gordinha por ter sido muito alimentada, mas nunca se exercitada. Tinha olhos castanhos grandes e inocentes e cabelos longos, finos e azul escuros. Tinha a pele excepcionalmente pálida e olhava ao redor com terror e consternação. Nua agachou-se e colocou as duas mãos nos ombros da menina Nua. Você consegue falar? Perguntou o mais gentilmente possível. A criança assentiu entorpecida, mas olhou ao redor muito mais do que para o elfo que a carregava. Você nunca viu nada assim antes? Perguntou Nua, novamente muito gentilmente. A menina balançou a cabeça, arrastando os pés na grama. A princípio, parecia ansiosa, mas então seu rosto começou a se iluminar enquanto ela os arrastava cada vez mais rápido. Você sabe o que é isso? Perguntou Nua e se abaixou para tocar a grama verde. A criança muda que afirmava ter o poder da fala balançou a cabeça, colocou um dedo na boca e começou a mastigar, mais como um gesto nervoso do que com a intenção de causar dano. Então Nua deixou passar enquanto a pequena continuava a olhar para o misterioso tapete verde. Grama, é assim que a chamamos. Você tem um nome? Insistiu Nua, acariciando lentamente o braço macio da garota com a mão direita. Um pequeno conjunto de acenos rápidos respondeu à pergunta de Nua. Posso ouvir? Nua tentou sorrir, os cantos da boca se erguendo só um pouquinho. Número 4, a garotinha respondeu com sua voz aguda. Os números 24 e 25 vão vir também? Quem são eles? Nua franziu a testa e pensou no assunto. Eles são meu casal reprodutor, ela respondeu calmamente e olhou para trás, na direção de onde tinham vindo. Oh! Nua murmurou e fechou os olhos. Será que fiz algo terrível?
ou bom, ou, nem sei dizer? A esguia assassina élfica ponderou a pergunta e não encontrou respostas. Agora me escute, disse Nua em voz baixa, podemos conversar sobre isso depois. Número 4. Mas, por enquanto, preciso que você entenda que isso pode ser muito perigoso. Vou te levar para um lugar seguro. Sei que você terá muitas perguntas, mas precisa guardá-las até eu dizer que é seguro, entendeu? Número 4 a encarou com olhos castanhos inocentes, que revelavam que ela havia entendido muito pouco do que Nua acabará de explicar. Ela não assentiu nem balançou a cabeça. Nua abaixou a cabeça brevemente e expirou exageradamente. Certo. Escute, você tem um momento de silêncio, onde não é permitido barulho. A número 4 assentiu. O Kraumaker diz que é noite quando se senta na cadeira perto da porta. Kraumaker. Nua inclinou a cabeça. Ela assentiu. Ele é quem faz os acasalamentos acontecerem durante o dia, depois nos deixa quietos à noite, ele ataca os barulhentos. A número 4 descreveu tudo como se estivesse descrevendo o vestido de ontem, e a pele de Nua se arrepiou. Certo, escuta, este é o seu momento de silêncio agora, e vai até eu dizer que está tudo bem conversarem de novo, entendeu? Perguntou Nua bem devagar, num tom de voz cantado que lhe soou bastante artificial, mas que evidentemente funcionou. Ok, a menina assentiu e fechou os lábios com força. Bom, muito bom, disse Nua, e a pegou no colo novamente. Yersin, aplique um pouco do seu mana em mim, preciso conseguir correr sem parar. Nua deu a ordem, e seu parceiro respondeu rapidamente. Depois de me empanturrar com tudo isso? Fico feliz. Ele começou a dissolver parte do seu mundo, e Nua sentiu o mana fluir para dentro do seu corpo. Resistência da não-vida, ela proferiu, e pegou o número 4 em seus braços novamente. Segure-se em mim, disse Nua com uma voz autoritária. Ela sentiu a garota começar a se agarrar com sua força escassa e começou a correr. Suas pernas pulsavam como se ela tivesse enlouquecido de desespero, e o chão se turvou sob seus pés. A faca da elfa batia em seu flanco repetidamente, marcando o ritmo de sua corrida. Ela tinha uma careta no rosto que a agradava por a pequeno número 4 não poder ver, enquanto corria o mais rápido que podia para deixar o Império Tlaumo às suas costas. Enquanto alimentava em seu coração uma semente de ódio que ela pensava que nunca, jamais sentiria novamente, até aquele momento.